Alô, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Eu me propus a fazer esse vídeo aqui para falar sobre um tema muito importante, que é sobre a eleição. Se é Deus que escolhe a pessoa para ser salva, ou se é o homem, pelo seu livre-arbítrio, que escolhe em ser aceito, em aceitar Jesus para ser salvo. E então, como é uma coisa assim que alguns não concordam, que a eleição, o homem que Deus escolheu para ser participante do seu reino já foi escolhido antes da fundação do mundo, não por mérito do homem, nem por capacidade, mas porque ele escolheu, e como ele é o Todo-Poderoso, e ele é a justiça plena, e nele não há injustiça alguma, ele é luz e nele não há trevas alguma. Então, dentre daqueles dos homens que foram destituídos da glória de Deus, porque a Bíblia nos mostra que quando o homem caiu, lá no Éden, destituídos foram da glória de Deus, separados foram de Deus, e o homem passou a ser mortal. Era imortal, passou a ser mortal. Então Deus, sendo onisciente, sabendo que essas coisas iriam acontecer, ele, no seu propósito de resgatar o homem caído, ele veio se fazendo carne e morreu na cruz. E ao vencer a morte no terceiro dia, ele venceu o pecado e venceu a morte. E para aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, ele também os fez participantes do seu reino. Tornou-os a vivificar, tornou a dar vida, porque o homem estava morto em pecados e delitos. Muitos não entendem desta maneira, entendem que o homem, ainda que morto em pecados e delitos, tem o livre-arbítrio, né, após a oblação feita por Cristo Jesus na cruz, que a partir dali dependeria só do homem querer ser salvo ou não, querer aceitá-lo ou não, que ele tinha feito a sua parte, né, de morrer na cruz, e ficaria na dependência agora do homem querer aceitar ou não. A maioria das pessoas creem desta maneira, né? Não creem na eleição, porque acham que a eleição é uma coisa injusta, né? Porque alguns serão salvos e outros serão lançados no inferno. O grande problema está quanto ao inferno. Isso é um problema muito sério. Bom, eu tenho um estudo feito aqui por um dos nossos irmãos em Cristo, um dos meus irmãos em Cristo, o irmão Israel Alves Dias, que ele fez um estudo a respeito da eleição. Então, um estudo até simples para trazer alguma luz para aqueles que creem que a eleição, a salvação não depende do homem, e outros creem que a salvação depende do homem. Então eu vou ler esse estudo aqui, eu pretendo fazer em 3 vídeos, para não ficar muito longo. A doutrina bíblica existe desde os primeiros tempos da igreja, foi ensinada pelos apóstolos, mas sofreu intervenções ao longo dos séculos e se descaracterizou. Para efetuarmos esse resumido estudo, nos valemos das orientações contidas no livro As Antigas Doutrinas da Graça, do autor Paulo Roberto Batista Anglada, e das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Praticamente quase todos os cristãos creem na doutrina da eleição. A diferença é que uns acreditam que a eleição é condicional e outros que ela seja incondicional. Para facilitar a apresentação dos argumentos utilizados em defesa de ambas formas de crer, chamaremos de, no primeiro caso, a eleição condicional, que só depende do homem, e a eleição incondicional, que só depende de Deus.
Os pontos principais da doutrina são 5. A queda, a eleição, a expiação, a graça e a salvação. No primeiro caso, no caso condicional, só depende do homem, as diferenças estão somente na ênfase. No segundo caso, incondicional, só depende de Deus, as diferenças são de conteúdo. A ênfase é quando dizemos um assunto apresentando-o com mais empolgação ou modo afetado de exprimir o assunto. O conteúdo é o mesmo, mas o modo de apresentá-lo é que faz a diferença. Conteúdo é aquilo que o assunto contém, independente da ênfase que possamos dar. A diferença na ênfase não é o mesmo que diferença no conteúdo. Então nós vemos que a ênfase é uma forma de mostrar com mais empolgação ou com menos empolgação. O conteúdo não. O conteúdo já é uma coisa que é o destaque, né? Alguns, não se dando ao trabalho de examinar as diferenças do assunto, dizem que elas somente existem porque a ênfase empregada na apresentação é feita de modo diferente. É exatamente sobre essa questão que trataremos o assunto da doutrina da eleição. Bom, no primeiro caso aqui, que nós citamos cinco pontos. O primeiro caso, um desses 5 pontos, é a queda. No caso condicional, só depende do homem, né? De acordo com as Escrituras, Deus criou um homem, um ser perfeito. Porém, o homem, tendo o livre-arbítrio, escolheu a oferta do adversário e rejeitou o conselho do seu Criador. Assim perdeu a sua perfeição. Porém, mesmo após ter caído, o homem continuou tendo o livre-arbítrio para escolher ser ou não restaurado por Deus. O homem, em seu estado natural, tem capacidade para aceitar a oferta de restauração feita por Deus ou rejeitá-la. Conforme os que assim creem e ensinam que é na salvação condicional, a queda não deixou o homem capacitado para tal escolha. Quer dizer, o homem, ainda que morto em pecados e delitos, ainda tinha o livre-arbítrio, a capacidade para escolher ser salvo ou não. Desta forma, o homem caído pode cooperar com a fé que gera o arrependimento e ser salvo. A queda foi parcial, não foi mortal. Isso para os que creem, né, que a salvação é condicional. Está condicionada ao homem aceitar ou não, aceitar a Deus, a Senhor Jesus, para ser salvo ou não. No segundo caso, que é um caso incondicional, que só depende de Deus, nós vemos aqui o seguinte: depois de sofrer a queda, por ter duvidado da palavra de Deus, o homem perdeu o livre-arbítrio. Não pôde mais tomar a decisão de aceitar ou rejeitar. Continua, porém, diante de Deus, como o único responsável por sua queda. A queda, né, é o resultado do seu livre-arbítrio, quando no Éden escolheu a proposta da serpente e rejeitou o aviso do Criador. A queda foi total, separou completamente o homem de Deus. Houve a morte espiritual, isto é, a separação. Por esta queda surgiu o primeiro pecado, que é o da incredulidade. E deste pecado se originou todos os demais. Agora, o homem morto em delitos e pecados não tem mais capacidade de escolher por si só, pois é escravo do pecado, o que o impede de ter vontade própria. O escravo nunca tem vontade própria. E nesta condição de morto é preciso, primeiro, que seja vivificado, aí então o homem poderá tomar a decisão. E a decisão tomada sempre será a de aceitação ao Senhor, porque a vivificação só se dará aos eleitos. É preciso ser vivificado, porque a queda foi mortal. Vivificar significa tornar a ter vida.
Então eu quero fazer um parênteses aqui e trazer uma complementação com referência ao homem ter o livre-arbítrio e não ser salvo. Nós vemos lá no Velho Testamento que após o homem ter caído, o Senhor colocou na árvore da vida espadas flamejantes e querubins para proteger a árvore da vida, para que o homem, agora conhecedor do bem e do mal, não voltasse a comer o fruto da árvore da vida e tivesse vida, continuasse a viver. Então, se eu estou fazendo essa colocação para mostrar que se o homem tivesse o livre-arbítrio de voltar para comer do fruto da árvore da vida, quando ele foi tirado do Éden, Deus diria para ele o seguinte: olha, Adão, se caso você quiser, tiver vontade, você pode voltar e comer da árvore da vida. Você tem um livre-arbítrio, certo? Se você quiser voltar, você volta. Se você quiser, você não volta. Mas não foi isso que aconteceu. O Senhor colocou espadas flamejantes e querubins cuidando para que o homem não voltasse e comesse da árvore do fruto da vida. Então nós vemos que aí o homem não teve o livre-arbítrio para voltar e comer, porque lá em Gênesis mesmo mostra isso. Continuando aqui, a eleição. No caso que nós vimos agora foi com referência à queda do homem. Agora nós vamos ver sobre a eleição. A eleição também nos dois casos, condicional e incondicional. No caso condicional, só depende do homem ser eleito. Então, o homem morto sem vivificação pode decidir e aceitar a salvação. Isso no caso da condicionalidade do homem, se houver vontade do homem, né? A eleição é ensinada nos escritos do Velho e Novo Testamento como sendo condicional. O Criador escolheu antes da fundação do mundo aqueles que ele já sabia de antemão que iriam crer na salvação. Assim ele escolheu a todos que sabia que haviam de escolhê-lo. Isto é a eleição condicional. Se o homem escolhe a Deus, então Deus os escolhe. Então aqui, dando também mais um reforço nessa colocação, nessa explicação, ela está da seguinte maneira: porque Deus é onisciente, então as pessoas, mas Deus saberia que eu viria aceitá-lo, então por isso que ele me escolheu, né? Quer dizer, ainda está no homem, né? A aceitação de ser salvo, a condição de ser salvo, que Deus iria, que ele iria aceitar a Deus, ia aceitar Jesus, e que nessa condição que Deus é onisciente, saberia que ele viria a escolher Jesus, aceitar Jesus, então que ele foi escolhido. Esse é o caso condicional da eleição, que só depende do homem, dele a ter aceitado a Jesus, e como sendo Deus onisciente, sabendo lá no futuro, quando o homem caiu, aqueles que viriam a nascer, que viriam a nascer e que iriam escolher a Jesus, que esse Deus escolheu. Então esse é o modo que as pessoas trazem, muitos trazem esse entendimento que no caso da eleição condicional, dependeu do homem. No segundo caso, que é o caso incondicional, que só depende de Deus. Então, o Senhor escolheu antes da fundação do mundo alguns homens unicamente pela sua soberana vontade. Ele os escolheu de antemão, pois sabia que o homem iria cair e morrer. Os assim escolhidos não o foram porque seriam merecedores por crerem. Foram escolhidos pela misericórdia de Deus e por sua livre e soberana vontade. Não tiveram participação ou mérito algum, nem de fé ou arrependimento. A fé e o arrependimento não são condição para a eleição, mas o resultado produzido por aqueles que são eleitos. É o meio empregado por Deus para aplicar em seus eleitos o desejo da salvação e atender ao chamado. Por esta razão, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a fé não vem do homem, mas é um dom de Deus. É por isso que o Senhor Jesus exortou-nos a pedir que nossa fé fosse acrescentada.
Deus não elege por antever que o homem terá fé e arrependimento para a salvação. É Ele quem dá a fé que produz ao arrependimento aos que Ele de antemão escolheu. A eleição é incondicional, não está atrelada a nada que seja da vontade humana, somente na vontade soberana de Deus. Então nós vemos aqui que o homem, para escolher a Deus, ele precisa receber a fé. E a fé é um dom de Deus. O homem, para aceitar, entender o chamado de Deus, ele precisa ter a fé. Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem a fé. Então o homem recebe a fé. E a fé é um dom de Deus. E a fé não é de todos. A Bíblia fala que a fé não é de todos. Então nós vemos que aqui, no caso incondicional, ela é mais coerente, né, com os ensinos das Escrituras Sagradas. Porque se a fé não é de todos, então, e no caso ali do caso condicional, que mostra que Deus de antemão sabia quem ia crer nele, mas como ia crer se não receberam a fé? Então, e como a fé é um dom de Deus, então vê que não há coerência no caso da condicionalidade, né? De o homem ter, no caso condicional, ele ser salvo. A expiação. Agora o terceiro tema aqui, porque nós colocamos 5 temas, né? Colocamos o tema da queda, a eleição, que nós já falamos. Agora a expiação. A expiação tem no caso condicional, né? No caso condicional, que só depende do homem, né? Estou sempre citando para ficar sempre bem notório de quem depende, se é do homem, se é de Deus. No caso condicional, depende do homem. Então nós vemos que conforme o caso condicional, que o homem que escolhe, nós vemos o seguinte: Cristo por todos os homens, Cristo morreu por todos os homens indistintamente. A expiação é de forma potencial e não individual. Isso é para quem crê na forma condicional, né? Assim, a expiação propicia a salvação de todos. Basta o homem crer e aceitar. Depende da vontade do homem. Isso é no caso condicional. No caso incondicional, que só depende de Deus, o sacrifício de expiação dos pecados, feito por Cristo na cruz, é suficiente em si mesmo para a salvação de todos os homens. Mas foi endereçada somente aos escolhidos, que receberam através do Espírito Santo a fé para acreditar e assim ser salvo. Depende da vontade soberana de Deus. Agora, no caso da graça, né? Porque é 5 a graça, depois a salvação. 5 tópicos. A graça, no caso condicional, que só depende do homem. Nesse caso, o que se coloca é o seguinte: o eleito é quem escolhe por sua livre vontade, através da sua fé depositada no sacrifício de Cristo. Assim sendo, sua permanência até o fim só depende dele próprio, do homem. Se não permanecer, perde a salvação. Para o homem ser salvo, regenerado, só depende dele ter fé. É da sua própria vontade depositar esta fé no objeto da salvação, que é Jesus Cristo. Então ele tem o livre-arbítrio para prosseguir até o fim ou desistir. No caso condicional, né? Da salvação, que só depende do homem. No caso incondicional, que só depende de Deus, nós vemos que o Senhor foi quem escolheu, de acordo com sua soberana vontade, ao homem. E por esta razão lhe dará a fé suficiente para prosseguir até o fim. Não permitirá que caia definitivamente e afasta-se do caminho, perdendo assim a sua salvação. A justificação do eleito, sua regeneração, é obra irreversível. O Senhor é fiel a si mesmo e aos seus propósitos, e a obra da salvação do eleito é um ato do seu propósito. O homem é salvo de acordo com o propósito de Deus que o elegeu. Nada, nem ninguém poderão separá-lo do amor